Gente, boa noite. Obrigada pela presença de vocês aqui. Meu nome é Maria Rita. Eu vou fazer uma pequena introdução a respeito do assunto que a gente veio trazer, para depois eu apresentar essas maravilhosas para vocês. Então, a gente está numa mesa de afrofuturismo e música e contextualizando por que a gente vai falar sobre isso. Desde as primeiras discussões a respeito de afrofuturismo, alguns nomes eles se tornaram referência na construção literária. Tá funcionando? Oi? Tá rolando ainda? Legal. Estética e política, filosófica e principalmente na música. O berço deste movimento acaba sendo a música, né, e o grande propagador do afrofuturismo. Hoje, o cânone está muito mais amplo, mas ainda mantém nomes como Sun Ra, George Clinton, Lee Scratch Perry, Earth, Wind and Fire, Labelle, a Janelle Monáe e o Jeff Mills, entre essas referências que a gente encontra de afrofuturismo. Assim como alguns estilos musicais específicos, como a música eletrônica dos anos 80 e 90, o techno e o hip hop, que são gêneros cruciais para a discussão afrofuturista. Existem exemplos de R&B e músicos de jazz que podem ser vistos como uma continuação das fontes dos sons afrofuturistas, como Miles Davis, Alice e John Coltrane, George Russell e Ed Harris. A formação de uma referência e inspiração, ela acaba sendo natural. Afinal, alguns artistas, compositores, bandas e obras são referências inevitáveis para qualquer discussão sobre o afrofuturismo. O caso mais óbvio é o do músico Sun Ra, cuja obra dele está ligada ao surgimento do afrofuturismo. Já aqui no Brasil, a gente tem o Carlinhos Brown, a Ellen Oléria, a Xênia França e alguns outros artistas alinhados ao afrofuturismo e esse movimento que propõe alterar narrativas em busca de um futuro onde pessoas negras possam estar presentes. Além desses estilos musicais, a gente tem aqueles que carregam boa parte da nossa história como população negra brasileira, compartilhando mitologias próprias, toques comuns, performances marcantes e o uso de figurinos em contextos musicais diferentes, como o samba e o samba reggae. Imaginar o futuro como ele pode ser influencia diretamente o nosso presente. É no presente que a gente começa a se movimentar enquanto sociedade para alcançar esse futuro. Sair do afropessimismo para o afrofuturismo não é exatamente ignorar as dificuldades que nós temos, mas sim sair daquele lugar de dores e violências que são tão comuns e atribuídos a nós. E permitir um mundo de coexistência onde negros sejam protagonistas de suas próprias histórias. O afrofuturismo dá importância a uma questão inquietante. Pode uma comunidade que teve seu passado apagado e que teve as suas energias sugadas pela procura de suas raízes históricas imaginar um futuro possível? Para aprofundar essa conversa, estão comigo duas mulheres fundamentais para a existência de projetos coletivos que vêm resgatando a ancestralidade através da música e de olho nesse futuro que a gente quer construir. Então, eu vou permitir que elas se apresentem. Então, a gente está aqui do lado da Débora, que é vice-presidente da Associação Educativa e Cultural Didá. Boa noite. Meu nome é Débora Souza, sou diretora e uma das fundadoras da Didá. Estar aqui fazendo parte desse painel que fala do afrofuturismo, para a gente é muito importante. Só agradecer. A Didá é a palavra em Yorubá, que significa o poder da criação, o poder da transformação. Né? Quando o Neguinho do Samba, né, o grande criador do samba reggae, ele fundou a Didá, ele procurou o nome da Didá num livro em Yorubá. E a Didá, eu vejo a Didá como um verdadeiro afrofuturismo, né? Porque há quase 30 anos, a gente faz agora, dia 13 de dezembro, a Didá, ela vem falando isso no seu balé percussivo, ela vem falando isso na sua vestimenta, ela vem falando isso quando as meninas começam a pegar aquele tambor e a tocar, é a troca, né, de ideia, a troca de energia, a troca da realidade que cada uma traz da sua vida, do seu dia a dia, dos seus bairros,
né? Cada menina dessas, elas trabalham, aí à noite ela vai para a Didá fazer a aula de percussão delas. A Didá, ela oferece vários cursos educacionais. A Didá, ela vai além, muita gente pensa, quando essas mulheres pegam o tambor, que se resume só ali naquele tambor que aquelas mulheres tocou. O samba reggae, que foi criado, essa semente que está no mundo, ela transforma a vida dessas mulheres, né? Então, quando essas mulheres elas chegam na Didá, elas não têm nenhuma expectativa, né? Muitas dessas mulheres elas não se aceitam o seu cabelo, elas não aceitam o seu passado. E na Didá a gente resgata isso de cada uma de nós. E essas mulheres que chegam, muitas crianças, muitas na barriga da sua mãe, essas mulheres que são multiplicadoras do nosso projeto. Essas mulheres, elas viram diretora, coordenadora, professora, elas multiplicam. Então, com certeza, quem fica aqui hoje para assistir a Didá, vocês vão ver que a Didá é um verdadeiro afrofuturismo. Então, muito obrigada por convidar a gente para fazer parte desse painel. Quem conversa com a gente também é Edilana Damasceno, que é cria de Caxias e coordenadora de comunicação do Poeira Pura. Opa! Gente, boa tarde. Licença para chegar. Primeiro, queria agradecer ao pessoal da Black Hooks pelo convite, né? É muito interessante para a gente, muito importante também ter movimentos como o samba reggae, tá aqui nesses espaços, né, de trocas, de conversa, de estarem sendo pautados. Enfim, falando um pouco sobre mim, meu nome é Edilana, e se vocês não perceberam pelo sotaque ainda, eu sou carioca. Sou cria de Caxias, que é uma cidade, um município lá do Rio, na Baixada Fluminense. Tenho 22 anos, sou bem novinha. E atualmente eu estou coordenando a comunicação do Poeira Pura, né? Eu sou jornalista, faço jornalismo, mas estou me aventurando nesse campo. Falando um pouco sobre Poeira, alguém aqui conhece o Poeira Pura? Só para eu saber se eu estou falando de uma coisa que ninguém sabe. Sim, mais ou menos, algumas pessoas sim. O Poeira Pura é uma roda de samba que nasce lá em Madureira, no subúrbio do Rio, há uns 2 anos atrás. Mas agora, depois de 2 anos, o Poeira está fazendo, né, se apresentando no Rio de Janeiro toda semana. Se apresenta aqui em São Paulo uma vez por mês. Também está em BH e está pronto para tomar aí o Brasil. E o Poeira, assim, como projeto, tem alguns valores, né? A gente tem uma vontade, um sonho, um objetivo, que é de reposicionar a imagem do samba no imaginário da sociedade, né? O que é o samba, o que o samba representa, o que é o sambista e a sambista também. E tudo isso, assim, a gente também carrega no nosso nome, né? Poeira Pura, para quem não sabe, é uma música de um sambista muito conhecido, Roberto Ribeiro, que é a poeira, essa coisa da rua. Na verdade, é uma ironia, né? O que é uma poeira pura? Porque a poeira não tem nada de pureza. Então, é isso que é a rua, o chão do terreiro, o movimento, e várias outras coisas que a gente traz junto nesse nome e na história desse projeto. E eu acho que é isso. Obrigada, gente. Então, eu me apresentando, meu nome é Maria Rita Casagrande, eu sou desenvolvedora, tenho mais de 600 sites e plataformas construídas, tecnologia é o meu core, eu sou tech lead, mantenho um hacker space para mulheres negras e pessoas não binárias, e tenho um projeto de editora chamado Cabeça de Jacaré. Tecnologia é o que eu faço, mas recentemente não é a minha primeira formação é em moda, e eu estou retornando para esse lugar da moda para poder pesquisar sobre futuro, né? Então, eu volto para a moda para estudar pesquisa de tendência e inovação. Nesse processo de retornar para o mundo da moda e pensar futuro, eu percebi que o meu pensamento a respeito de futuro era sempre de curto prazo. O que eu vou fazer no próximo mês, a ponto de vez em quando, não chegar nem até o final de um ano. Então, era literalmente, a gente vende o almoço para comprar a janta. E também eu tinha um pensamento extremamente catastrófico sobre as coisas, que nem sempre eram baseados em experiências vividas, mas era sobre as referências que eu tinha e sobre tudo que eu enxergava na vida. Nesse processo, eu fui desafiada a ter uma reimaginação radical. E entendi que eu não fazia isso porque eu não sonhava com absolutamente nada.
eu nunca tinha aprendido a sonhar com alguma coisa, né? Então, o máximo que eu pensava era em manter minha saúde, a saúde do meu filho, e não precisar pagar um carnê das Casas Bahia em 24 vezes. Era até onde chegavam os meus sonhos, né? Então, quando alguém me perguntava qual era o meu sonho, era uma coisa que me incomodava demais, porque eu não tinha uma resposta para isso. Então, através desse retorno para estudar moda e de alguma terapia, eu entendi que era uma questão estrutural. Nós não fomos ensinados a sonhar. E a gente vive dentro de uma ideia de catástrofe, né? A gente está sempre tentando se proteger do que pode acontecer ali no futuro, né? Então, eu gostaria de abrir a nossa conversa perguntando qual a relação pessoal de vocês com o sonhar e como vocês utilizam isso no trabalho que vocês desenvolvem. Eu pensei nisso desde a primeira vez que você falou isso no encontro que a gente teve online. E eu pensei, da sua pergunta, ela ser uma pergunta mais geral, em grupo. Realmente, é uma pergunta que eu ainda vou levar muito para refletir ela. É muito bom para cada uma de nós poder refletir mais. Mas que eu penso do sonho, que eu tenho de sonho, eu como uma mulher preta de uma periferia e trabalhando com mulheres pretas, é que a gente tenha que a gente possa invadir mais ainda o nosso espaço, que é nosso, que eu acredito que seja ainda, mais que diga que a gente tem esse espaço, ele é um pouco maquiado, né, que tire essa maquiagem, que a gente possa mesmo invadir, que essas meninas jovens que estão aqui, não só essas meninas, nós também que já estamos nos 40, né, Jô? Que a gente também tenha essa oportunidade, uma coisa que você falou e é a verdade. A gente fala do afrofuturismo das que estão chegando, e a gente que vai envelhecer? A gente também precisa fazer parte desse afrofuturismo. Então, que essas meninas tenham um espaço dela reconhecido e que a música do samba reggae seja reconhecida. Não só a música do samba reggae, mas todas as músicas, onde esteja nós, mulheres pretas, seja valorizada. Acho que o meu sonho é esse, que nosso trabalho, né, do samba reggae seja valorizado, como os outros grupos grandes, brancos, a gente vê que tem um valor muito grande. Quando somos nós pretos, a gente sabe que não tem o mesmo valor. Então, meu sonho é que a gente seja valorizada, que muitas dessas meninas que trabalham, que ela possa, que o sonho delas de viver de música vire realidade. De viver, na verdade, da arte. Não só da música, mas como da arte, né? Em geral. Na minha perspectiva, eu acho que assim, o sonho sempre teve um lugar na minha vida, e nem é porque eu sou pisciana e aí vivo no mundo da lua. Não, eu sou pisciana com lua em peixes, então estou sempre sonhando muito. Mas eu acho que o sonho sempre teve no lugar de oportunidade, né? O que é oportuno para a gente sonhar. Por muito tempo da minha vida, o meu sonho era conseguir entrar numa faculdade federal. E aí, é isso, né? Esse não é um sonho a muito longo prazo. Foi um sonho que eu realizei com 17 anos. E aí, a partir de agora, o que tem mais para eu sonhar nessa vida, né? Que oportunidades de sonhar que eu vou ter? E aí, eu busco essas oportunidades, essas possibilidades de sonho e realização em outras referências, em outras mulheres pretas que eu consigo ver alcançando espaços altos, longos, inspiradores. Então, eu acho que esse lugar do sonho ele ainda está em construção, porque eu acho que a gente, né, nós como mulheres pretas, a gente está aprendendo a sonhar e sonhar grande. Na verdade, o conceito de sonhar grande, assim, por muito tempo, as mulheres ao meu redor, minhas tias, minhas primas, o sonho delas era de construir uma família, ter um salário seguro, uma vida ok, conseguir fazer uma viagem uma vez por ano. Isso também é um sonho possível, é um sonho digno. Mas eu acho que eu venho nessa perspectiva de querer sonhar mais, querer sonhar alto. E por que não sonhar com o impossível? Porque, assim, parando para pensar, eu, como uma menina, uma mulher, que vim de Caxias, tenho 22 anos, está aqui hoje em São Paulo, né? Que a gente, nossa, é São Paulo. Com outras mulheres pretas numa mesa é uma perspectiva de sonho também, né? Por que não? Então, eu acho que esse mecanismo de sonhar e realizar, ele ainda está em construção, né? Eu ainda estou entendendo que eu posso sonhar alto. E como eu aplico isso no meu trabalho, bom, eu acho que eu estar trabalhando hoje, coordenando uma equipe, faz parte do sonho também, né? Um sonho que eu nem sabia que tinha e também nem sabia que era possível. Então, eu tento
transformar isso em ação, né? Na forma que é isso, colocar o meu corpo para pautar certas coisas, apontar certas coisas, decidir certas coisas, né? Estando em um cargo de decisão. Eu acho que tocar essas coisas, realizar e trabalhar, pensando por uma perspectiva de uma menina preta que sonha, que está sonhando, que pensa no sonho de outras mulheres e pessoas pretas também, é a forma como eu tento aplicar isso no meu trabalho, quase que romantizando, mas romantizar também às vezes é legal, né? Então, eu acho que é isso, tentar viver o meu trabalho, tocar o meu trabalho na perspectiva de sonho, de estar realizando o meu sonho, de servir de referência para que outras meninas realizem, possam sonhar também, por que não? Eu acho que é mais ou menos assim. Massa. Então, dando continuidade aqui, explorando um pouquinho mais, apesar das referências, né, mais mencionadas de afrofuturismo, como a gente falou inicialmente, estarem ali conectadas ao funk, ao R&B, à música eletrônica, o samba e o samba reggae, eles guardam sons, toques e uma história ancestral. Na opinião de vocês, qual a importância da gente olhar para o passado para uma construção de futuro? Eu acho que é quase a mesma coisa que eu falei nesse instante, né? Que a música preta seja mais valorizada, seja mais reconhecida, né? Eu acho que mais isso mesmo, porque o samba reggae, ele é uma semente, foi plantada por Neguinho do Samba. Então a gente tem várias gerações desse samba reggae, né? E com certeza vai vir mais geração. Então que essa geração não precise passar pela que as outras gerações passou, que eles tenham mais acesso livre, né? Não só com a educação, e que eles possam ter acesso livre de ter mais espaço mesmo deles de falar, da sua fala. Acho que é isso que eu penso. Eu acho que a importância de olhar para o passado para construir o futuro é que eu acho que no passado a gente encontra muitas respostas para perguntas que a gente tem hoje, né? Vou pensar essa perspectiva do samba, que é a área que eu trabalho. Por exemplo, a Juvelina Pérola Negra é uma referência para mim, quanto artista, quanto mulher. E, às vezes, a gente olhando uma letra de música de Juvelina Pérola Negra, que ela vai falar, tentou me amarrar, marcou bobeira. Caraca, você tentar amarrar uma mulher é o que está acontecendo hoje em dia. E ela dá essa resposta. Ou então, o Arlindo Cruz vai pegar e vai falar mente aberta no corpo fechado contra, como que é? Contra pedágio, muamba, na letra de Sambista Perfeito, né? É uma resposta. Manter a mente aberta, manter o corpo fechado, são instruções que nossos ancestrais deram lá atrás e que hoje, em 2023, eu acredito que em 2024 também, em 2040, a gente vai olhar e vai falar, tipo, putz, a resposta do que eu estou procurando está aqui. Manter a mente aberta e o corpo fechado, sabe? Então, o passado, os nossos ancestrais, no samba mesmo, como movimento, como música, eles vão nos dando o mapa, vão nos dando o caminho e as respostas para questionamentos muito atuais, questionamentos de futuro mesmo, né? E, por outro lado, eu acho que também é importante a gente olhar o passado para ver aqueles erros que a gente não quer repetir durante essa construção de futuro que a gente quer montar. Ainda pensando por esse pressuposto do sambista, do samba e da música, infelizmente, quando a gente olha para as nossas referências dentro do samba, a gente pode acabar encontrando pessoas que não cuidaram das suas saúdes mentais e físicas, que não se cuidaram como coletivo, que viveram em condições que não são o que a gente sonha, não são condições que nós sonhamos para os nossos artistas, que a gente não sonha para a gente mesmo enquanto artista, enquanto movimento. Então é também um pouco isso de tentar ressignificar isso e pensar, não, eu acho que o nosso movimento merece mais. Eu acho que o nosso futuro merece mais e eu acho que o meu trabalho merece mais. Merece mais do que tocar para receber, sei lá, uma cerveja, alguma coisa que acontece na noite. Você trabalha, você faz o trabalho por, sei lá, um balde de cerveja. Isso não é digno, isso não é sustentável a longo prazo. Isso não constrói futuro. Então é isso meio que de tentar viver essa utopia, esse sonho, isso de ter essa valorização em meio a esse corre que a gente está construindo meio que ao mesmo tempo, tentar ser valorizado, mas ao mesmo tempo ganhar dinheiro. Então eu acho que os nossos ancestrais nos ensinam a nos manter vivos e firmes e fortes e a sermos mulheres
mulheres fortes, assim, sabe? A Juvelina mesmo. É uma música dela que eu adoro, A Luz de Repente. Que ela fala, eu sou sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar o que aprendi. Você ser uma mulher que fala e se coloca, eu sei, e eu vim mostrar, e eu não vacilo e eu não deixo o pagode cair. Nossa, isso é foda. Desculpa o palavrão, pode xingar. Isso é gigante, sabe? E Juvelina fez essa música, eu acho que nos anos 90, 91. A gente está em 2023, eu não era nem nascida. Só que eu consigo olhar para essa letra e tirar uma lição disso, sabe? Então eu acho que isso é uma grande construção de futuro, olhando para o nosso passado. Não sei se fez sentido para vocês. Não, faz super sentido. Acho que mantém uma tradição de oralidade, é onde está a nossa história e é onde estão os nossos ensinamentos. Débora, você comentou com a gente essa questão da semente, né? E também contou, né? De dar em Yorubá significa o poder da criação, né? Então, a banda ela é guardiã do legado, né? Do Neguinho do Samba. E ele é considerado o inventor do samba reggae. E a banda nasce, a princípio, para que ele pudesse empoderar as próprias filhas, né? Então, eu queria entender, nesse lugar, a música habilita essas mulheres para que tipo de futuro? Aproveitar a oportunidade, né, que me permite falar desse grande homem que foi o pioneiro do afrofuturismo, né? Neguinho do Samba, que criou o samba reggae, né? Se a gente pensar agora, a gente está falando do afrofuturismo, mas se a gente vê nos anos 80, quando o Neguinho criou o samba reggae, ele estava falando sobre o afrofuturismo. Porque o samba reggae, ele é um afrofuturismo, né? E Neguinho, viajando o mundo todo, ele via que não tinha mulher tocando, né? Então, ele foi e teve essa grande ideia de formar um grupo só de mulheres, né? Onde ele ouviu, nos primeiros momentos, você é maluco? Essas mulheres vão engravidar. Essas mulheres vão namorar esses meninos de outras bandas. Mas, mesmo assim, ele acreditou. Filho de uma lavadeira de 14 filhos, filho de um homem, de Ogum, ele acreditou que a mulher seria capaz, né, de chegar e de ocupar o seu espaço. Hoje a gente fala muito de empreendedorismo, mas Neguinho já vem, Adidá vem falando isso desde 93, desde os anos 90. A gente sabe como um bloco afro de samba reggae, as coisas ainda estão se construindo. Apesar de a gente vamos estar caminhando para 30 anos. Mas ainda é uma luta, né? A gente conquistar o nosso espaço, dizer assim, esse espaço é meu. As pessoas falam, mas quando a gente chega, a gente não vê isso, né? A gente não vê que a nossa música, a nossa arte sendo valorizada. Então, o que é que eu penso para o futuro, né? Isso é só pergunta? Sobre o samba reggae. A música, exatamente, está habilitando essas mulheres todas que participam da banda Adidá. Para que tipo de futuro? A gente pensa no futuro que cada uma possa ter mais ainda a sua voz escutada, a sua independência musical, né? E que a música, o samba reggae, o tambor, ele não é só o tambor. Quando elas pegam o tambor para tocar, não é assim. Por detrás desse tambor, para elas se apresentarem, essas meninas têm aula de dança, essas meninas têm aula de canto, essas meninas têm aula de informática, sabe? É tudo uma construção. A Adidá, ela vem construindo. Eu costumo dizer, se algumas meninas não viram musicistas, se elas não seguem essa carreira, mas com certeza, qualquer jovem, criança que venha de blocos afro, de alguma entidade, ela não é a mesma criança, porque aquela entidade vai enriquecer, né, algo na vida desse jovem, dessa mulher. Então, no futuro, que cada uma delas possa ter o espaço. É isso que a Adidá trabalha com ele, e com certeza a Adidá tem isso. Porque a Adidá, ela tem meninas que chegou criança, hoje são diretoras, hoje são educadoras, né? Hoje, na nossa apresentação, a gente tem meninas que chegou na barriga da mãe, vai estar tocando, né? Hoje a gente tem Madá, que chegou na Adidá com 16 anos. Então, hoje Madá está com 25.
Olha, 28, tá vendo? Ainda eu esqueço, 28. Então, a Didá, ela é essa multiplicação mesmo. Então, eu acho que é conquistar. Eu acho que cada das mulheres dessas que estão aqui, que estão na Didá, não pensa do mesmo jeito quando elas chegaram na Didá. Não pensa do mesmo jeito que outras meninas, né, que acham que ir para a Didá, ir para o Olodum, ir para o Ilê, ir para o Muzenza, Malêcia, esse Brocos Afros, é diversão. Porque tem muita mãe que pune, né, filho? Vocês não vão para tal lugar hoje. Mas você punir um filho de fazer arte, eu acredito que isso não seja punição. Então, no futuro, que a gente ensina que cada uma delas aprenda ainda mais a ocupar o espaço que é nosso. Ouvindo você falar da Didá, aparentemente é muito mais um lugar de apoderamento do que empoderamento, né? A gente não está ensinando a ter poder, a gente está tomando o poder de volta, porque ele sempre foi nosso, né? E pensando dessa forma, né, pensando em experiências de população negra, eu queria saber da Edilana. A experiência da população negra no Brasil, muitas vezes, já é descrita como uma distopia, né? Então, para nós, o mundo já acabou quando a gente é retirado de África e trazido para cá. A gente já está num outro tipo de construção de mundo, né? Então, a realidade já é alguma coisa paralela. Como é que o Puerapura está usando a música e a coletividade ali para a construção daquilo que está por vir? Qual é a utopia do Puerapura? O Puerapura, ele foi fundado por 2 sambistas, né? O Matheus Professor e o Rogério Família, que são 2 sambistas incríveis. E tem um vídeo até no nosso Instagram, se quem sem procurar vai conseguir ver, que o Rogério ele para dar um recado, porque nosso samba é muito assim, papo reto, né? Acontece uma coisa, a gente pega e fala mesmo, resolve na hora, passa a visão. E que ele fala assim, isso aqui é a nossa utopia de sociedade perfeita. O Poeira é a nossa utopia de sociedade perfeita. O que é essa sociedade perfeita? São pessoas pretas felizes, se divertindo, se acolhendo, trocando afeto, trocando musicalidades, sendo respeitadas, sendo vistas como indivíduos e sendo protagonistas de uma festa e não de uma tragédia. Essa é a nossa utopia de futuro, de sociedade perfeita, que, por enquanto, a gente está conseguindo manter só na nossa comunidade, mas a gente acredita, assim, que pode expandir para o samba como movimento, para a música como movimento, né? E, além disso, a gente tenta moldar esse futuro, a gente vai tentando, às vezes não conseguindo, enfim. Mas a gente tem como projeto pautar histórias de impacto. Como eu falei, né, a gente quer reposicionar a imagem do samba na sociedade. A imagem do samba hoje na sociedade, ela não é o que o samba merece, né? O sambista é muitas vezes associado à vagabundagem, à malandragem, ao desleixo, a um milhão de coisas. Que não é verdade, que não são verdade, né? Nossos sambistas são filósofos, gênios. Posso citar 1 milhão de nomes aqui que não tem como a gente discordar, né? Então, através de histórias de impacto, histórias de mudança, histórias de valorização do samba como música e valorização do artista, do sambista como profissional, do projeto. Um exemplo, assim, bobo que eu vou dar. Quando eu falo que eu sou coordenadora de comunicação do Poeira, geralmente são 2 reações que as pessoas têm. A primeira é tipo assim, pelo amor de Deus, você é uma criança, você é coordenadora do quê, garota? Tipo, pela minha idade. E a outra é tipo assim, caraca, uma roda de samba tem uma coordenadora de comunicação. Vocês são o quê? A Globo? Então, tipo, é uma surpresa ainda. Infelizmente, não é comum uma roda de samba ter uma coordenadora de comunicação, uma coordenadora de marketing, uma coordenadora de produção. Porque isso é um movimento ancestral também da gente aprender a dar um jeito e se virando. Não tem coordenação, todo mundo faz. O sobrinho faz, um amigo faz. É um movimento legal? É um movimento proveitoso? Mas não é o ideal. E não é um movimento saudável, porque a gente acaba acumulando muita coisa nesse percurso, né? Então, a gente tenta colocar no presente, conforme for possível, conforme o dinheiro, a correria e as condições possibilitarem, aquilo que a gente quer para o nosso projeto como futuro e até mais, e para a nossa sociedade como futuro e até mais. Tem um vídeo da Nathalie Neri, o TEDx, né, dela, que ela fala sobre afrofuturo. E eu não sei se esse conceito é dela ou se ela pega de algum pensador, que ela fala que o afrofuturo é nada mais do que a ideia utópica e delirante de que a gente vai existir no futuro. E aí eu concordo um pouco com a Nathalie, mas eu acho que o Poeira, e a gente tenta ir além,
de que a gente vai existir nesse futuro e a gente não vai só existir, a gente vai existir nesse futuro sendo feliz, pautando, realizando, sendo protagonista, porque só existir não está sendo suficiente, né? A gente merece mais. Eu acho que isso também é um aprendizado danado que eu tive trabalhando no Poeira e frequentando o samba e conhecendo sambistas que estão querendo revolucionar, que é esse movimento de eu mereço mais, eu mereço ganhar mais, eu mereço trabalhar em condições melhores, eu mereço pautar o samba em condições melhores, e várias outras questões, enfim, aprendizados que a gente vai tendo dos nossos mais velhos, vai ressignificando ou então se apropriando deles. Massa, gente. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho, a gente está falando bastante sobre o futuro, né, o que vem pela frente. Eu queria falar agora sobre legado e passado, né? Então, a gente sabe, comentamos aqui, a música negra ela é uma tecnologia de registro histórico, é uma tecnologia de registro de memória. E eu queria saber de vocês, assim, que memória a Didá e o Poeira Pura gostariam de manter como legado? Como vocês gostariam que isso fosse visto lá na frente? Quando alguém fosse pesquisar ou fosse encontrar algum escombro do que foi o Poeira, do que foi a Didá, mesmo que exista no futuro, qual é a memória que vocês gostariam de deixar registrada? A memória é de um projeto, né, que empodera mulheres e crianças. Um projeto que vai fazer 30 anos, criado pelo homem que idealizou esse projeto, que transforma a vida, que acolhe mulheres, que faz a gente se sentir em nossa casa, que faz a gente incentivar outras mulheres a ir para lá também. A gente faz trabalho em escolas municipais também, tentando resgatar esses jovens também, falando para eles, levando a música. Porque o só falar, ele não, às vezes não adianta. Então é bom quando você fala, mas depois da sua fala, aquele jovem vê aquelas mulheres todas tocando, né? E que também as pessoas olhem para essas mulheres no palco e essas mulheres também, elas sonham, elas têm sonho. Além dos seus sonhos musical, elas têm seus sonhos pessoais, né? Como artista, como mãe, né? Como filha. Acho que cada uma delas tem um sonho. Então, acho que se for pesquisar sobre a Didá, acho que a expectativa de que cada uma delas vão deixar é isso. Olha, supondo que acontecesse alguma coisa muito surreal e o Poeira acabasse hoje. O Poeira, ao contrário da Didá, tem 2 anos de existência, é um projeto jovem. Mas, assim, em 2 anos eu considero um projeto muito meteórico. Assim, a gente já está com 117 mil seguidores nas redes sociais, é uma galera. A gente já está vendendo mais ou menos por mês assim, uns 3.500 ingressos para os nossos eventos em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. E fora os relatos que eu escuto. Assim, às vezes eu paro para trocar ideia com alguma mulher que vai no Poeira. Eu estava até conversando com a Maria Rita antes de começar sobre como é um espaço que, por exemplo, as mulheres vão, elas se sentem seguras, elas se sentem... Eu que respondo as DMs lá, né? Vida de social media, então a gente acaba trocando ideia com muita gente, respondendo mensagem de muita gente. Então, eu fui, me senti acolhida, me senti respeitada. Eu vi que aquilo é um quilombo, é um espaço preto. Esse sentido de trazer essa felicidade, essa reflexão, já é uma conquista muito grande. Mas como eu sou bem megalomaníaca, eu sempre sou do time que a gente pode sempre mais, o Poeira gostaria de ser visto futuramente, e aí eu falo pelo projeto, como, primeiro, um projeto que não tem medo de se posicionar, né? A gente tem isso como valor, a gente fala mesmo de legalização da maconha, de afetos LGBTQIA+, de empoderamento feminino, de direitos das mulheres pretas, das pessoas pretas, e a gente fala mesmo, isso é custoso, isso é importante mesmo pra gente. Quase tão importante quanto o show, o evento, a música, esse posicionamento também. Então, é bem interessante que as pessoas consigam olhar para isso e reconhecer isso. Como um projeto também que é esse terreiro que a pessoa vai para se sentir mais leve, para celebrar a negritude, para celebrar o nosso povo, para ter o nosso povo pautando e realizando. Então, eu Edilana, pessoalmente, gostaria muito de ver o Poeira como um referencial.
assim como tem sido para mim nessa trajetória, vai fazer mais ou menos 1 ano que eu trabalho com poeira. Eu comecei trabalhando como social media e depois entrei nesse cargo de coordenação. E aí eu fui aprendendo muito, vendo e tomando referencial sobre muitas coisas que eu não tinha conhecimento ainda. Então eu gostaria de ver nessa posição. E o Poeira como projeto, como esse lugar que pôde pautar alguns debates, ser palco para alguns momentos lindos. E eu acho que é isso, né? Primeiro, esse lugar de consciência, que é essa coisa da autoestima que eu falei antes, né? Da consciência do valor do samba, do valor da nossa comunidade e de perpetuação também, né? Eu gosto quando um projeto é capaz de plantar uma semente em outros e os movimentos vão se misturando e se dobrando e formando os outros. Eu acho que isso é afrofuturismo pra caramba, né? Então, enfim, eu acho que é isso. Eu esqueci de falar, vou cumprimentar aqui. A Didá ela é a primeira banda feminina de samba reggae. E se vocês pesquisarem lá, vocês vão ver que a Didá ela é referência para várias mulheres. A gente tem mesmo uma banda Fogo Azul, que é dos Estados Unidos, que teve a Didá como referência, né? Então a gente tem lá fora pelo país mais de 20 bandas femininas que tem a Didá como referência. Então eu digo que a Didá ela é eterna. Todas nós aqui vai dizer um dia, Débora passou pela Débora da Didá. Mas a Didá vai estar lá. Porque esse samba reggae feminino que Neguinho criou, para mim ele é eterno. Ele vai vir de semente a semente. Aí vocês me perguntam, como foi que Neguinho do Samba criou a Didá? A Didá tem uma sede. Esse menino, no Pelourinho, que não tinha passado ainda por reforma, nos anos 91, o Lodum gravando com Paul Simon. Paul Simon ficou encantado com aquele menino, encantado e mandou seu agente, diga aquele menino para escolher o melhor carro do ano. Pense, menino negro, né, veio na periferia, fugia de casa para ir tocar, que sua mãe não queria deixar, começou a tocar na bacia da sua mãe, lavadeira de roupa, fugia no Pelourinho, onde 100% antes era moradores, hoje 80% é de comércio, mas antes era de moradores. Esse menino não escolheu esse carro do ano. Esse menino escolheu um prédio, disse, eu quero esse prédio aqui, que eu vou fazer uma escola para mulher e criança. Foi aí que a Didá foi fundada. Então, quando eu falo que o samba reggae é uma semente, a Didá é eterna, porque Neguinho se foi há quase 14 anos. E a gente está mantendo esse projeto. Eu sou filha mais velha de Neguinho, e hoje aqui a gente tem neta de Neguinho, 2 netas de Neguinho, e várias meninas que chegaram na Didá, criança que hoje está aqui. Então, a Didá é eterna, vai vir, essa semente só vai vindo mais ainda. Então, essa é uma semente que já deu fruto, e a gente falou de passado, a gente pensou um pouquinho a respeito de futuro, né? Mas falando especificamente de presente. Né? Então, a gente sabe, nós já somos o sonho mais louco dos nossos ancestrais. Isso a gente já sabe. Mas, e agora? Agora que a gente já é o sonho mais louco deles, o que vem depois para vocês, pessoalmente? Qual é o próximo passo de vocês? O próximo passo é a oportunidade, né? Mesmo que o nosso trabalho seja reconhecido. Porque as pessoas olham as mulheres no samba reggae tocando, é bonito ali, mas depois a gente não tem esse apoio, né? O que a gente quer é apoio, né? A gente sabe que a gente passou 4 anos de terror, né? Agora que a gente está começando, né, a sonhar novamente. Lá em Salvador, agora os editais vai ser lançado agora na segunda-feira. Então, no futuro, a gente já, agora que a gente está começando a sonhar, depois desse 4 anos de terrorismo que a gente passou. É isso, a oportunidade mesmo, né? Que a gente seja reconhecida mesmo como artistas mesmo. Faço o coro à sua fala. E ainda digo mais, eu acho que a gente quer oportunidade. E acho que meu sonho também é que a gente possa dar oportunidade para as outras pessoas, que a gente possa bancar nossas oportunidades. Por que não? Bora fazer um evento, juntar Didá e Poeira Pura, porque a gente consegue fazer, porque a gente quer fazer, e bora bancar isso, e bora. Seria lindo. Então, de novo, né? Aquela coisa megalomaníaca, vamos sonhar alto. Então, eu acho que a gente possa pautar
oportunidade, que o Didá possa dar oportunidade para várias garotas, para várias mulheres. Então, eu acho que o meu sonho, que eu fiquei pensando muito aqui na fala dela, eu acho que a gente quer ser, sim, ser reconhecido, ser visto e ser valorizado por quem está acima, mas ainda mais a gente quer estar acima, sabe? Quer pautar mesmo, quer fazer, quer movimentar, porque não é nenhum favor. O samba, samba reggae, tem capacidade para isso, tem lugar para isso, e tem merecimento, porque é uma história que não começou ontem. A gente vê tanta gente, assim, não que o tempo seja, né? Porque o tempo é relativo, por exemplo. Didá tem 30 anos, o Poeira Pura tem 2, mas o samba é antigo, o samba vem de muito tempo, o samba reggae vem de muito tempo. Então, é uma história que vem de lá de trás, é uma história de desvalorização que vem de lá de trás e que ela precisa, essa dívida precisa ser paga, né? Ela precisa ser, essa história, e a gente quer estar vivo para poder ver essa dívida sendo paga em vida. Ou então não para a gente estar velho pra caramba e aí nossos netos nos contarem enquanto a gente não tem nem mais tempo de celebrar, como agora, nossa, agora o samba está sendo valorizado. Agora o samba não é só cerveja, não é só o Zeca Pagodinho no comercial da Brahma. Agora o samba é debate, o samba é futuro, o samba é movimento, o samba está estruturando novas coisas. Então, eu acho que meu sonho é além para que a gente consiga ficar bem protegido embaixo desse guarda-chuva que é o universo e várias coisas, que a gente possa ser donos desse guarda-chuva grandão que está acima da gente, que se chama música preta. Que a gente seja valorizado também pelos nossos governantes, né? Porque a gente tem um exemplo em Salvador. O Réveillon foi divulgado. A gente tem atração internacional nesse Réveillon. A Didá, a primeira banda de samba reggae do mundo, não está no Réveillon de Salvador. Então, a gente já tem que começar por aí, né? Que as próprias autoridades do nosso estado nos valorizem e nos reconheçam também. Assim que a gente possa ser referência de nós mesmos, tanto de sucesso, quanto de futuro, quanto de qualquer tipo de construção que a gente faça daqui para frente. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. A gente está com pouquinho tempo, mas ainda cabe. Vocês podem ficar à vontade. Alguém? Gente, então, eu agradeço demais a presença de vocês, de todo mundo aqui no painel. Foi maravilhoso, como a gente sabia que seria, né? Espero que aconteçam outras vezes. E é isso. Obrigada.